Acompanhe com atenção, com reverência, a leitura da palavra do Senhor, do Salmo número 3, que diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares do povo que tomam posições contra mim, de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ilumina ao que prega, aos que ouvem. O modo que seja glorificado entre nós, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Enquanto os Salmos 1 e 2 funcionam como as portas do saltério, os dois pilares poéticos, a lei e o Messias, nós podemos dizer que o livro 1 dos Salmos é formalmente iniciado a partir do Salmo número 13 e vai até o Salmo número 41. Como eu já reforcei com vocês algumas vezes, o livro dos Salmos é um livro dividido em 5 livros. E nós precisamos entender que estes salmos foram intencionalmente organizados nestes livros segundo um tema específico. Preste atenção. Qual é o tema do que trata o livro primeiro dos salmos? Um estudioso de nome Palmer Robertson, no seu livro A Estrutura e a Teologia dos Salmos, ele resume numa palavra. O livro dos Salmos se resume a confrontação. O que está acontecendo, irmãos? O início do saltério, ele retrata o conflito que existe desde o princípio do mundo, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Entre o ímpio e o justo, que é a antítese que é retratada no Salmo 1. Só que em resposta ao pecado, nós sabemos, Deus prometeu levantar um redentor que esmagaria a serpente. E é essa tensão que vai marcar a história humana, olhe para mim, preste atenção, até a consumação dos tempos. Um conflito mortal entre a semente da mulher e a semente da serpente. E nos dias do reinado de Israel, esse conflito se manifestou especialmente por meio da luta do rei messiânico, Davi, para estabelecer o seu reino de justiça e paz contra os seus inimigos. Tão importante, meus irmãos, é a figura de Davi, que com exceção de 2 salmos, o Salmo 10 e o Salmo 33, todos os salmos do livro 1 são atribuídos a Davi. E talvez você se pergunte por que tanta ênfase nele. Eu respondo, não somente por quem ele é, mas pelo que Davi representa nas Escrituras. Ele é o rei ungido de Deus, meus irmãos. E como tal, ele entra em conflito mortal com os inimigos do reino messiânico. É o que vimos no Salmo 2. Mas a sua importância, o seu papel distintivo está em apontar para o Messias, o Cristo de Deus, o verdadeiro rei, que se assenta no Monte Sião e estabelece o seu reino. E no Salmo 3, meus irmãos, o inimigo de Davi é o seu próprio filho. Como consequência de seu pecado de adultério e assassinato, o Senhor prometeu em 2 Samuel capítulo 12, eu trarei da tua família a espada contra ti. E segundo 2 Samuel capítulo 13, o narrador nos conta que Absalão, seu filho, conspirou contra seu pai. Seduziu grande parte de Israel a unir-se contra ele, a unir-se a ele contra seu próprio pai. E diante do perigo iminente, Davi se vê forçado a fugir de Jerusalém, para que Absalão não mate. Pois Absalão não queria apenas a sua coroa, Absalão queria a sua vida. Então imagine as pressas do rei de Israel fugindo. E é uma imagem humilhante, meus irmãos.
Rumando ao deserto, o rei está em completa humilhação. Ele é como um fugitivo sem honra. Ele está descalço, com a cabeça baixa e coberta, chorando, tomado de sofrimento profundo. E é nesse contexto que o Salmo 3 foi escrito. Tanto que já disseram que este é um salmo que foi semeado em lágrimas. Isolado no deserto, ameaçado por Absalão e por muitos, ele clama a Deus em busca de livramento e espera do Senhor a sua salvação. Dito isso, eu gostaria de meditar com o tema com os irmãos. Guardem na sua mente e no seu coração. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. O que o Salmo número 3 nos ensina, meus irmãos, o que o conflito de Davi, ou o livramento de Davi, nos ensina sobre o livramento que podemos esperar do Senhor e a sua salvação. Em primeiro lugar, versos 1 e 2. Deus salva, mesmo quando os inimigos são numerosos. Deus salva, mesmo quando os inimigos são numerosos. Volte seus olhos mais uma vez, versos 1 e 2. Diz assim o salmista: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então perceba o início do salmo, seu tom inicial é de lamento. Davi está arrasado, em angústia profunda. Nesse espírito, ele dirige-se a Deus, ergue o seu clamor a ele, porque este é o Senhor com quem ele tem aliança. E confiado nisto, ele derrama seu coração aflito na presença de Deus. E no verso 1, meus irmãos, nós temos um recurso da poesia hebraica que se chama paralelismo sinonímico. O que é isso? O autor, por meio de ideias paralelas, ele pretende destacar, enfatizar uma verdade. Então, no verso do número 1, Davi está dizendo: Senhor, são muitos os meus inimigos, são muitos os meus adversários, eu estou em posição desfavorável. E aí, quando lemos a narrativa de Samuel, nós vemos a razão de Davi dizer isso. Absalão furtou o coração dos homens, conspirou e os seduziu a levantar-se contra o seu pai. E o texto diz literalmente, ouça: crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Tanto que, preste atenção, olha para mim, olha para a criança, não olha para canto nenhum. Tanto que quando a conspiração se tornou pública, o mensageiro chegou a Davi com as seguintes palavras: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Então Davi clama na condição de um rei traído, irmãos, inclusive por seus aliados e por seu próprio filho. E a linguagem dele se assemelha a um cerco. Ele se vê completamente cercado, isolado, pressionado, oprimido diante da superioridade das forças inimigas. E quando nós lemos que eram numerosos os que se levantam contra ele, é impossível não associar essas palavras ao Salmo número 2, que diz que os reis da terra e os povos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, se levantam contra ele. E a ideia, lembre-se, é como se o exército dos ímpios se organizasse em uma rebelião para desafiar o Senhor e o rei que o Senhor instituiu. E Davi é o ungido, ele está experienciando o Salmo de número 2. Conspiraram e se levantaram contra ele. Ele está ameaçado, isolado, cercado, e a grande força inimiga deseja tirar a sua vida e o seu trono. Só que o que mais fere Davi, meus irmãos, é a língua dos inimigos. Veja o verso número 2, que diz: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Uma tradução mais literal desse verso seria assim, e muitos dizem contra mim, muitos dizem da minha alma, não há em Deus salvação para você. Muitos dizem da tua alma está perdida. Meus irmãos, o pior golpe é o golpe desferido na própria alma do rei.
Sabe por quê? Porque as palavras hostis dos ímpios visam minar a confiança de Davi em seu Deus. Imagine a condição desesperadora, longe do trono, distante da Arca da Aliança, sem tropas, escondido no deserto. E ao considerar tudo isso, seus inimigos apontam para ele e dizem: Deus te abandonou, como fez com Saul. Deus te reprovou como seu rei, a aliança está quebrada, ele não virá em teu socorro. Então o ataque não é somente de natureza militar, política, mas de ordem espiritual. Eles atacam o coração de Davi, lançando dúvida sobre sua relação com o Senhor. E negando que ele ainda seja o ungido de Deus. Eles dizem: não, espere pela intervenção de Deus. Ele não virá em teu favor. Ele o deixou. Agora nem Deus poderá salvar. O rei sofria pelas acusações cruéis e blasfemas dos ímpios. E eles diziam: nada, nem Deus, pode te salvar da espada de Absalão. E depois dessa declaração no texto, meus irmãos, no nosso texto aqui não aparece, mas há uma expressão hebraica que é traduzida como selá. Algumas versões mais antigas talvez elas apareçam essa expressão, selá. O que o selá significa? Basicamente, o selá serve para marcar transições estruturais e temáticas nos salmos. Então, por exemplo, na nossa versão aqui não vai aparecer, mas existe um selá no fim do verso 2 e um selá ao fim do verso 4, dividindo o Salmo 3 em 3 seções. Só que além disso, o selá serve como uma prova de que os salmos eram cantados em contexto de culto. Porque o tempo funcionava para indicar uma pausa solene. Eu vou explicar para vocês, era assim, imaginem, a congregação de Israel reunida, adorando o Senhor. Eles estavam cantando o Salmo 3. E quando é dito, são muitos os que dizem na minha alma: não há em Deus salvação para ele. As harpas do templo paravam de tocar. O canto era silenciado. Eles meditavam no peso da declaração que acabara de ser dita. Então funcionava como um indicador musical. Nas nossas traduções ele não aparece aqui. Mas, irmãos, como podemos aplicar esse texto ao nosso coração? Preste atenção, olhe para mim, por favor. No dia da aflição, meu irmão, busque a Deus em oração. Meus irmãos, quantas vezes o sofrimento serve como um obstáculo ao nosso comunhão com Deus? O sofrimento costuma nos afastar de Deus. Nós não queremos sofrer. E quando sofremos, não queremos saber de Deus no dia do sofrimento. E de certa forma, nós acabamos contaminados pelo hábito de nos interessar por Deus no dia da alegria e nos esquecer dele no dia da aflição. Contudo, o livro dos Salmos nos ensina que o dia da aflição é o dia para buscar a face de Deus em oração. É o que Davi fez aqui, meus irmãos. Quando a sua alma se abateu, quando os perigos se multiplicaram, ele aproximou-se de Deus ao invés de se afastar dele. Ele clamou, derramou todo o seu lamento na presença de Deus. E é como você deve proceder. Quanto mais profunda for a tua dor, quanto mais intenso o sofrimento que te atinge, com mais urgência você deve buscar a presença de Deus. É quando a tristeza se multiplica que tu deves levar teu lamento à presença do Senhor. Eu te pergunto, o que perturba o teu coração? O que te deixa aflito? Você está sofrendo? Tem enfrentado dias difíceis na sua casa? Você talvez tenha lidado com desespero em razão dos teus pecados, ao ponto de pensar: não há em Deus salvação para mim. O que fazer, pastor? No dia da aflição, dobra os teus joelhos, busca a face de Deus em oração. Derrama a tua alma, porque este é o único remédio que pode aplacar o terror do teu coração, é a oração. Porque só no sofrimento, meus irmãos, em nenhuma outra circunstância, só no sofrimento somos arrastados, trazidos à presença de Deus de joelhos.
pelo seu favor e pela sua esperança. O dia do sofrimento é o dia que imitamos o salmista. Por que está tão perturbada, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda não vai. A Ele, auxílio meu, Deus meu. Não por acaso, meus irmãos, Lutero disse que um teólogo é feito de meditação, de oração e de provação. Isso pode muito bem ser aplicado ao crente. Não existe um crente sem provação e sem oração. Porque o sofrimento da provação nos leva à oração. Segundo lugar, antes de segundo lugar, crianças. Crianças, nós vamos, Asaf, nós vamos sofrer na vida, crianças. Nós não gostamos de sofrer. Mas essa é a verdade, Alice. Viu, Eric? Nem sempre a vida só tem coisa boa, tá? Nós vamos sofrer. Você vai chorar, vai ficar triste. Talvez vocês já passaram por algumas situações, né? Que ficaram muito tristes. Mas sabe uma notícia boa? É que nos dias mais tristes da nossa vida, Eric, não são os brinquedos, não são os amigos, não são as melhores coisas que a gente tem na vida. No dia da tristeza, a coisa que vai mais trazer paz e alegria ao nosso coração. Isso. Nada vai encher mais o coração de vocês de alegria do que quando no dia da aflição, no dia difícil, vocês orarem ao Senhor e Deus vai enchê-los com a sua alegria. Segundo lugar, meus irmãos, faça do livro dos Salmos o teu companheiro no dia da aflição. Eu acho fantástico porque o reformador João Calvino disse que o livro dos Salmos é a anatomia de todas as partes da alma. Porque os Salmos são praticamente como um raio-x da alma. A alma é descortinada, ela é conhecida. E no livro dos Salmos nós aprendemos a como sofrer, a como lamentar diante de Deus. Comentando o Salmo 3, irmãos, o puritano Matthew Henry, ele disse, presta atenção, sobre Davi, ele disse, ele chorou e orou. Chorou e cantou. Chorou e acreditou. Esse salmo foi semeado entre lágrimas. Alguém está aflito? Deixa-o orar. Deixa-o cantar salmos. Deixa-o cantar esse salmo. Querido irmão, você está angustiado? Chore e ore os salmos. Sua alma está abatida, chore e cante os salmos. Chore e cante o salmo de número 3. Faça da linguagem dos salmos a linguagem do teu lamento diante de Deus. Faz do saltério o livro de cabeceira dos piores dias da tua vida. Faz do saltério o livro de cabeceira no dia. Amém? Segundo lugar, estamos meditando no tema salvação vem do Senhor. Primeiro, Deus salva mesmo quando os inimigos são numerosos. Segundo lugar, versos 3 e 4, Deus salva porque Ele é fiel. Então, em resposta aos duros ataques, especialmente a sua alma, Davi reage no verso 3, dizendo: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Como disse Charles Spurgeon, sempre há um porém da fé, um mas da fé, algo que interrompe o desespero e lança fora o medo do coração. Porque Davi está dizendo, basicamente, eu não vou dar crédito à palavra dos meus inimigos, eu vou voltar-me para Deus e vou depositar nele a minha confiança. Porém, tu, Senhor. O movimento de Davi, ele se desvia dos ímpios, ele volta-se para Deus. E ao contrário do que afirmavam, diz o texto, o Senhor é o escudo de Davi. Isso é uma linguagem pactual, meus irmãos. Porque lá em Gênesis 15, quando Deus apareceu para firmar pacto com Abraão, ele diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Como o escudo protege o guerreiro no campo de batalha, meus irmãos. É o próprio Senhor da aliança que protege a alma e a integridade do rei, da espada de seus inimigos e das blasfêmias de seus opositores. E note um detalhe muito importante. Nós estamos falando de um guerreiro vitorioso em muitas batalhas. Este é um salmo escrito por um homem treinado na arte da guerra. Mas ele não faz de sua própria espada, de sua lança e de seu escudo a fonte da sua vitória.
ele descansa no Senhor. Ele espera do Senhor proteção e auxílio. Tu és o meu escudo, tu és a minha glória. A palavra hebraica glória, meus irmãos, ela remete, olha, preste atenção, a honra, valor e ao peso que se dá alguma coisa. Então, dadas as circunstâncias, convenhamos, Davi perdeu toda a sua glória. Porque ele agora é um fugitivo. Longe do trono, longe da fortaleza de Sião, longe da arca, sem o exército a seu dispor, refugiado em um deserto, toda a glória, toda a dignidade do rei se perdeu. Não há mais respeito, não há mais peso, não há mais glória na figura real. Mas aí Davi, meus irmãos, ele diz: a minha glória está no meu trono. A minha glória não é a minha coroa, o Senhor é a minha glória. Yahvé é a minha glória. Ele faz de Deus a fonte da sua dignidade, da sua honra. Mesmo que o seu nome fosse desprezado, mesmo que sua identidade real fosse desmerecida, ele diz: o nome e a glória de Deus são a minha própria glória. E além disso ele diz: é tu que exaltas a minha cabeça. Essa é mais uma expressão comum, uma linguagem das Escrituras do Antigo Testamento, e ela é usada para explicar, para tratar sobre o contexto de se reverter uma humilhação. Alguém está humilhado, Deus vai levantar a cabeça, Deus vai restaurar a sorte, vai reverter a humilhação. É o mesmo sentido do salmo que nós lemos no início, do Salmo 27, porque Davi diz assim, ó: agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Então, você precisa se lembrar como Davi deixou Jerusalém. Você já imaginou um rei tendo que fugir da corte descalço, com a cabeça coberta, chorando, completamente humilhado, mas ele está dizendo: Deus desfará minha vergonha. O Senhor irá restaurar a minha sorte. A minha humilhação não durará para sempre. O Senhor vai erguer a minha cabeça. E ele ainda acrescenta no verso 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. O que é que o rei faz no dia da angústia, meus irmãos? Ele ora, ele clama. Mas essa não é uma espécie de oração silenciosa, mental. É quase um grito de socorro. É uma oração audível. Davi está clamando a Deus. E o que é que acontece em seguida? Diz o texto: ele me responde. E o interessante é que o verbo está num tempo que indica uma ação habitual do Senhor. É como se estivesse dizendo assim, ó: Davi sempre clama e Deus sempre responde. A confiança do salmista se fundamenta no padrão habitual de Deus, no seu modo pactual de ser, porque Deus nunca abandona os seus servos, principalmente o seu rei. E como o fez diversas vezes no passado, o Senhor vai responder ao clamor de Davi no seu santo monte. Vocês lembram que no passado nós falamos um pouco sobre o monte Sião, ali no Salmo 2? Sião tem uma importância muito grande. Se você quer entender bem a Escritura, você precisa entender os termos, a linguagem do Antigo Testamento, porque ela vai ser utilizada no Novo. E Sião tem uma importância tremenda na teologia bíblica de toda a Escritura. E neste ponto da história, Sião descreve a cidade de Davi. E o que é que ficava na cidade de Davi? O trono, o tabernáculo e a arca da aliança. Em suma, Sião era o lugar onde Deus habita no meio do seu povo. E ainda que Davi esteja geograficamente distante de Sião, ele está dizendo: o Senhor de Sião ouvirá o meu clamor, vai intervir, vai me livrar. Eu quero fazer duas aplicações, por favor, tenha sua atenção. E uma vez só um adendo aqui, né? Depois tu pode sair, Sérgio. Eu estava uma vez numa solenidade, e aí um elogio foi feito a um ministro, dizendo assim, eu gostei, na verdade, um ministro, um candidato, né? Aí eu gostei porque nós não precisamos, como comunicadores, ficar chamando a atenção das pessoas. Aí eu pensando na minha cabeça, né? Isso não tem criança no culto, né? Se você tem as crianças no culto, que é uma bênção, é preciso fazê-lo, né? Então, assim, eu quero que vocês entendam por que eu faço tantas vezes isso, tá? Porque daqui eu vejo tudo.
Tá bom? Eu consigo ver quando você está disperso, quando as crianças estão dispersas, então é sempre bom chamar a atenção de vocês para pontos aqui cruciais. Então, primeira aplicação do texto. Olhe, meu querido, olhe para o Deus. Olhe para Deus como a tua salvação. Olha só, preste atenção. Olhe para Deus como a tua salvação. O que os inimigos de Davi estavam dizendo? Deus te abandonou. Deus o abandonou em razão dos teus pecados. Só que como lemos no Salmo 32, Davi confessou o seu pecado e Deus perdoou a culpa dele. Da mesma forma, meus irmãos, olha para cá, os ímpios, eles podem usar a sua língua venenosa, olhar para a tua vida e dizer assim, olhar para a tua vida imperfeita, aí os ímpios vão dizer, Deus não pode salvar alguém como você. Deus não pode salvar alguém como você. Com malícia. Ou quem sabe, diante dos sofrimentos que nós enfrentamos por sermos fiéis, os ímpios deste mundo dizem, onde está o teu Deus? Porque ele não vem em teu auxílio, porque tu sofres. Ou até o teu próprio coração, porque enganou o seu coração mais do que todas as coisas. O teu coração talvez te induza ao desespero, quando você considera os seus pecados. E você mesmo é levado a pensar, não há em Deus salvação para mim. O que é que nós fazemos em dias assim, meus irmãos? Nós nos mantemos firmes na esperança da salvação que Ele nos prometeu. Meus irmãos, nós nos agarramos. Nós nos firmamos nas promessas e garantias do Evangelho. E o que é que o Evangelho nos ensina? O Evangelho diz, Cristo é o nosso escudo. Cristo nos defende das acusações do mundo e de nosso próprio coração. Cristo é a nossa glória. Cristo é o que exalta a nossa cabeça. Irmãos, nós não temos nada no que nos gloriar, mas Cristo é a nossa glória. Ele é a nossa justiça. Ele é nosso defensor, nossa coroa. E em busca de segurança, nós não olhamos para nós mesmos, não buscamos segurança em nós, não achamos mérito e justiça no nosso procedimento. Mas como Davi, nós nos olhamos para Deus, que é nosso escudo. Nós olhamos para o Deus da nossa salvação, no que Ele fez e no que Ele diz a nosso respeito. Portanto, meu querido, olhe para mim, se você deseja segurança e salvação. Pare de buscá-la com suas próprias forças. Não dependa de si. Faça como Davi, olha para o Deus da tua salvação, creia nele, glorie-se nele somente. Olhe para Cristo. E agarre-se às palavras do Evangelho. Nada, nem a morte, nem os adversários, nem o teu próprio pecado poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Em segundo lugar, o Senhor ouve a tua oração e a responde. Entenda que mesmo longe de Sião, nunca Davi esteve fora do alcance do Senhor. Deus o ouvia. E agora, na nova aliança, é ainda maior a nossa garantia de sermos ouvidos. Porque o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, foi entronizado à destra de Deus, no Monte Sião, como profetizado no Salmo 2, e de lá nossas orações são ouvidas e atendidas por Deus. E esse é, meus irmãos, um grande encorajamento à oração. Preste atenção, nós temos a certeza de que seremos ouvidos no dia da aflição. Se isso é verdade, é uma garantia, nós devemos buscar a Deus. Se você enfrenta problemas sérios na tua casa, é a Deus que tu deves buscar. Se você tem sofrido oposição dos homens deste mundo ao seu redor, se há um diagnóstico, uma enfermidade que te atormenta, ou se os teus próprios pecados te deixam aflito, amargurado, o que você deve buscar? Ao Rei que está sentado no Monte Sião, que é Rei e sacerdote e que ouve as orações do seu povo. Meu irmão, entenda de uma vez por todas,
O Senhor não é indiferente ao teu choro. Ele ouve o teu clamor angustiado. E melhor ainda, Cristo nos promete se pedirmos segundo sua vontade. Ele nos atenderá. No dia da crise, no dia do sofrimento, você deve orar com fé. Busque a Deus intensamente por livramento e alívio. E vocês todos podem dizer, e eu com vocês se lembram dos dias mais tristes e nublados da nossa vida. Os dias mais angustiantes, onde o nosso coração esteve ferido. E foi nesse dia onde em oração o alívio e o consolo do Senhor nos encontrou. Porque Deus, Ele é sensível. E no dia da aflição, Ele visita seu mundo com livramento e com consolo. Deus é fiel. E é por isso que nos piores momentos da tua vida, Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. O rei assentado em Sião, por causa de Cristo. Ouça isso, você tem o sim e o amém de Deus para todas quantas são as promessas de Deus. Sim e amém. Ora com fé. Busque o Senhor no dia mau. Espere pelo seu auxílio. Crianças, preste atenção numa coisa. Nos dias mais tristes da nossa vida, nós precisamos aprender a orar. Nada pode nos dar mais alívio, Axel, Maria, nos piores dias da vida e da vida, do que quando nós fechamos a porta do quarto, nos ajoelhamos e com o coração machucado nós dizemos: Senhor, me consola. Se não acontece, Deus consola. O pastor pode dizer para vocês as melhores experiências que eu tive com o Senhor, além do culto congregacional do Ajuntamento dos Santos, foram os momentos em que meu coração estava doendo na presença de Deus. O Senhor me aliviou. Ore e Deus vai responder você. Busque o Senhor e Ele vai te achar, tá bom? Último lugar, meus irmãos. A salvação vem do Senhor. Vimos que o Senhor salva mesmo quando os inimigos são muitos. Em segundo, que Deus salva porque Ele é fiel. E por último, versos 5 a 8, a confiança no Deus que salva. A confiança no Deus que salva. Veja como o tom de Davi vai mudar agora. Versos de número 5 e 6. Preste atenção no texto. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Então, convenhamos, as circunstâncias de Davi são completamente adversas. Como disse a vocês, ele está refugiado no deserto, enquanto Absalão, seu filho, planeja persegui-lo com um exército de matar. Somente isso. Aí eu pergunto a vocês, quem dormiria nas circunstâncias? Se eu dissesse a você amanhã, no exército, ninguém pode contar, vem buscar a tua vida. Quem dormiria? Aí Davi está dizendo, eu durmo. Pois a angústia do rei presente no início do salmo dá lugar à confiança na proteção de Deus. Pois as acusações dos ímpios são falsas. Deus não rejeitou. Ele é o seu ungido. Ele o castigou, mas não rejeitou. Então, irmãos, dormir é um ato de fé. É um testemunho da confiança de Davi em Deus. É entregar-se completamente aos cuidados e à proteção divina. E quando ele afirma com toda a convicção, o Senhor o sustenta, ele está falando de uma preservação contínua, que não cessa mesmo nas piores condições. Quando dormimos, estamos indefesos. Davi estava desprotegido, incapaz de se proteger, entregue ao cansaço. Ele diz, Deus me sustenta. Eu volto a abrir os meus olhos pela manhã, porque Deus, de dia e de noite, Ele me sustenta. E com base nisso, ele agora exala a confiança. Ele se vê cercado por milhares que tomam posição contra ele. Imagine um cerco militar esmagador. A Giovana vai gostar. Imagine a cena.
ao cerco do abismo de Helm, para quem já assistiu, já leu o livro do Senhor dos Anéis, as duas torres. O que é que está acontecendo? Aragorn e Legolas, os cavaleiros de Rohan, eles estão cercados nas muralhas antigas. E uma legião de orcs incontável os pressiona de todos os lados. Como os mais antigos, é semelhante ao que viveram Leônidas e os 300 de Esparta, combatendo as tropas inumeráveis, como as areias, os grãos de areia da tropa de Xerxes, do rei da Pérsia. Davi está numa condição como essa. Ele diz: são numerosos, eles me cercam de todos os lados, não há escapatória. Mas eu não tenho medo, porque tu, Senhor, és o meu escudo que me guardas. Não tenho medo dos milhares que me cercam, porque tu és o meu escudo. E no verso número 7 ele clama: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Aqui Davi, meus irmãos, está usando a mesma linguagem das Escrituras, que é Números capítulo 10. Preste atenção. Durante a peregrinação por uma terra prometida, o Senhor se levantava acima do tabernáculo na forma de uma nuvem, para indicar que era a hora do povo desarmar o acampamento e marchar. Na frente de toda a congregação e a Arca da Aliança, representando a presença de Deus. Era como se estivesse dizendo: Deus está indo adiante de Israel, o Senhor vai na frente. E quando isso acontecia, Moisés então bradava com um grito de guerra. Ele dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Moisés está dizendo assim: ó, Senhor, vai na frente. Destrói todos os inimigos do teu povo que caminha rumo à herança que o Senhor prometeu. Vai na frente. Davi está dizendo a mesma coisa: Senhor, eu não tenho poder para enfrentar Absalão. São muitos os meus adversários. Levanta-te, dispersa, vence os meus inimigos, vem meu socorro, Senhor. E para os leitores modernos, sensíveis, isso soa muito agressivo. Nas Escrituras você tem uma linguagem, uma petição dessa natureza. Mas essa é uma prática comum no livro dos Salmos, meus irmãos, que são os pedidos imprecatórios, onde o salmista está clamando pela justiça e pelo furor divino contra aqueles que se levantam contra ele. E aqui especificamente o Davi pede que os inimigos sejam humilhados, neutralizados. Porque crianças, o que é que vai fazer um leão que não tem mais dente? Vai lá, ele não pode mais morder, né? Só que há um detalhe muito importante, que é ferir o queixo, quebrar os dentes, é impedir que eles continuem falando suas blasfêmias. Eles diziam: o Senhor não pode te salvar. O Senhor o abandonou. Davi está dizendo: o Senhor arrasa completamente os dentes dos ímpios. Quebra os seus queixos, para que nunca mais abram a sua boca proferindo mentiras contra o Senhor e contra o teu ungido. E Davi conclui no verso 8 dizendo: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Você percebe que há uma diferença gritante entre o início do salmo e a conclusão. O salmo inicia em tom de lamento, ele termina em tom de triunfo e de esperança. Veja, o salmista não confia em carros e em cavalos. Davi não confia no arco e na espada, mas no Senhor dos exércitos. Ele é a sua salvação. O Senhor irá intervir para livrar o ungido e abençoar o seu povo. Porque a prosperidade e a bênção de Israel está ligada à prosperidade e à bênção do rei. Então, salvar Davi dos seus inimigos é, portanto, abençoar o povo de Deus. Aí talvez vocês perguntem: mas pastor, qual o desfecho dessa história? E se eu dissesse que Davi não precisou fazer absolutamente nada para ter vitória sobre os seus inimigos, porque Deus o entregou nas suas mãos? Conta-se em 2 Samuel que o jovem Absalão, enquanto batia em retirada montado no cavalo, ele acabou preso nos galhos do cavalo por seus cabelos.
E ali mesmo, pendurado entre o céu e a terra, ele foi morto. Davi retomou Jerusalém. Davi assentou-se no trono outra vez. Deus atendeu sua oração. Levanta-te, Senhor. Despeça os meus inimigos. Do Senhor é a salvação. Deus atendeu. Deus restaurou a sua vida. Deus ergueu a sua cabeça. Do Senhor é a salvação. Irmãos, como podemos aplicar esse texto? Primeiro, preste muita atenção. Confiemos em Deus para vencer o medo. Olhe para mim. Confiemos em Deus para vencer o medo. Boa parte dos cristãos se acostumaram a viver à base do medo. Viver com medo. Viver com base no temor dos homens e do mundo. Por exemplo, muitos evitam ter filhos por medo. E os criam à base do medo. Nós vivemos com temor do futuro, das incertezas que ele trará. Tememos governantes, nos atormentamos com crises políticas e econômicas, temos medo dos inimigos de Cristo, medo dos inimigos da igreja. E o nosso coração vive tão atormentado que sequer conseguimos dormir. Eu acho que talvez nós somos a geração que mais tem dificuldade com algo tão simples: dormir, porque o coração está atormentado e aprisionado, é refém do desespero, da ansiedade. Mas, meus irmãos, viver à base de medo é pura incredulidade, é falta de fé, porque cristãos não vivem pelo medo, cristãos vivem pela fé, fé no Senhor, que é o nosso escudo. A fé não ignora as dificuldades, mas a fé reconhece que Deus é por nós, apesar das dificuldades. Eu não tenho dúvida de que ninguém de nós jamais viveu, sequer viverá, uma situação semelhante à de Davi. Imagine, você está refugiado no deserto. O filho que você gerou e criou levantou um exército e procura tomar teu trono e a tua vida. Só que ele diz: nem mesmo a traição, nem o perigo, nem as incertezas me privam de uma hora de sono, Senhor. Eu me deito, eu acordo, porque o Senhor me sustenta. Dormir, meus irmãos, nessas circunstâncias é um ato de fé. Eu pergunto a você, cristão: você tem dormido? Você tem descansado no Senhor? Talvez a maior parte das coisas que afligem o teu coração estão fora do teu poder. Você não tem capacidade e força para vencer e controlar as circunstâncias que te preocupam, assim como Davi não tinha condições de enfrentar Absalão. Mas o que nós podemos fazer, meus irmãos, olhem para mim, é levar a Deus os nossos temores. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e a nosso coração. Em segundo lugar, temos a garantia de que Deus se levanta contra os nossos inimigos. O Senhor atendeu Davi, meus irmãos. Ele se levantou e varreu todos os seus adversários, e é também o que ele fez no Evangelho. Cristo levantou-se para vencer nossos inimigos. Quem são teus inimigos, cristãos? A morte, o pecado, o diabo. E para vencermos, o Redentor padeceu sob a ira de Deus, dormiu o sono da morte, mas ressurgiu ao terceiro dia, vitorioso. E Cristo, ele não se contenta. Ferir o queixo é muito pouco, quebrar os dentes é pouca coisa. Cristo esmaga a cabeça de Satanás sobre seus pés, para que o acusador nunca mais profira suas mentiras, nunca mais acuse o povo de Deus. E não por acaso o apóstolo Paulo disse: quem condenará os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Meus irmãos, mesmo que sejamos alvo da oposição dos ímpios, mesmo que mostrem seus dentes contra nós, eles não prevalecerão no dia do juízo. Você lembra do Salmo 1? Os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Eles não prevalecerão no juízo, um por um. Todos os inimigos de Cristo e os teus inimigos cairão. O pecado já foi vencido no Calvário. Satanás já foi esmagado. E olha que curioso, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que os santos esmagarão
Satanás debaixo dos seus pés. Em Cristo nós vamos esmagar. Nós participaremos da esmagada brutal, definitiva, no acusador. Resta a morte, que é o último inimigo, mas cujo aguilhão, cujo poder já fora destruído no Calvário. A morte, o pecado e o diabo. Ergue a tua cabeça, cristão. Tem bom ânimo. Não se porte como um derrotado, porque Cristo venceu os teus inimigos e Ele os vencerá definitivamente. Ânimo. Cristo venceu e nós venceremos com Ele. E por fim, lembre-se, o Senhor é a salvação. Do Senhor é a salvação. Se tem uma lição que esse salmo ensina, meus irmãos, é a seguinte: o que o Evangelho ensina toda a Escritura, você não pode se salvar. Não foi a força de Davi que o livrou das mãos dos adversários. Da mesma forma, preste atenção, não é o teu mérito, não é a tua força que vão te salvar. Porque a salvação vem do Senhor. E ela vem por meio do seu Filho. E sabe por que ele é chamado Jesus? Veja, o texto diz: o Senhor é a salvação. Ele é chamado de Jesus, pois disse o anjo: ele salvará o seu povo dos pecados dele. Cristo é a salvação. E como é que Cristo salvou o seu povo dos seus pecados? As experiências de Davi e de Cristo como ungido se assemelham. Porque Jesus Cristo, ele foi traído. Ele foi abandonado por seus discípulos mais próximos. No mesmo Monte das Oliveiras, por onde Davi passou descalço, com a cabeça coberta, chorando. Só que num jardim chamado Getsemane, Cristo experimentou de agonia profunda, ao ponto de suar sangue. E ali, completamente aflito, ele clamou: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele estava usando a linguagem de Davi, em outras palavras: livra-me, Senhor. Livra-me, passa de mim. Só que nesse momento da história, Deus não podia poupar o ungido com o povo Davi. E então Cristo foi erguido no madeiro entre o céu e a terra. Ele foi humilhado, porque em sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos. E no alto da cruz uma placa escrita: Eis o Rei dos Judeus. E ali ele padeceu, esmagado sob a ira de Deus contra os pecados do seu povo. Ele morreu, mas ressurgiu ao terceiro dia vitorioso. Então Cristo, nosso Rei, ele se torna para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo é a nossa salvação. E agora, meus irmãos, todas as bênçãos do pacto da graça são derramadas sobre nós, sobre os nossos filhos e sobre todos os que creem que Jesus Cristo é a salvação. A salvação que é oferecida de graça. Creia nele e tu serás salvo. E eu concluo dizendo, meus irmãos, haveremos neste mundo de padecer muitas aflições, mas em Cristo nos é dado uma garantia: os sofrimentos do tempo presente não podem em nada ser comparados com a glória que em nós será revelada. Siga firme, não se deixe abalar, porque Deus virá em nosso socorro. O Rei venceu, e do Senhor a salvação. Amém?